Saúdo a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é vosso irmão em Cristo, missionário Joeves. Meus irmãos, estou aqui para estar trazendo um ensinamento sobre maquiagem, pinturas de cabelo e sobre pintura das unhas. Meus irmãos, muitos dizem que isso são usos e costumes, a qual nós vemos aí nos dias que nós estamos vivendo. Quantas irmãs estão aí de cima do altar, quantas irmãs que estão até mesmo aí como membro buscando a Deus, que se maquia, que se pinta os seus cabelos, que está aí com as suas unhas pintadas, sem saber o que é isso no mundo espiritual. Mas, meus irmãos, eu estou aqui falando disso aí pela experiência que eu já tive com isso, que eu já vivi, já se deparei com coisas espiritual sobre esse tipo de maquiagem, pintura de cabelo, pintura das unhas, fazendo trabalhos missionários nos lar. E nós vemos que isso tem tudo a ver, sim. Isso não é só uso e costumes. Quando muitos falam isso, não tem nada a ver, isso é uso e costumes. Não é bem assim. Realmente é um uso e costumes, mas um uso e costumes da pomba gira. E quantas irmãs estão enganadas usando os usos e costumes da pomba gira? A pomba gira, meus irmãos, se alimenta disso aí. Se alimenta aí da sua pintura de cabelo, se alimenta aí da sua maquiagem que você se maquia, contando que tudo isso é uma mentira aos olhos de Deus, contando que tudo isso é mentira nos olhos de Deus. Então isso é muito sério ao mundo espiritual, é muito real. Não é somente você pensar que é um uso e costumes e achar que está tudo certo, não, minhas irmãs. Então por isso eu resolvi trazer aí esse ensinamento, para que eu tenha certeza que por intermédio do Espírito Santo venha trazer uma libertação aí na vida dessas ainda que ainda está vivendo assim, Vamos abrir a Bíblia no livro aqui de 2 Reis, no capítulo 9, do verso 30. Glória a Deus. Fala assim, e Jeú veio a Jezreel, o que, ouvindo Jezabel, se pintou em volta dos olhos e enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. E entrando Jeú pelas portas, disse ela: teve paz Zeneri, que matou ao seu senhor? Então, quando Jeú chega ali, quando Jeú chega em Jezreel, e Jezabel, sabendo que ele estava chegando ali, a primeira coisa que ela faz é se pintar de volta dos olhos e enfeitar a sua cabeça. Sabe por que muitas pessoas não acreditam que isso que ela faz era uma maquiagem? Porque muitos querem que esteja escrito na Bíblia, maquiagem é pecado. Mas nós vemos que ela se pinta de volta dos olhos e se enfeita a sua cabeça. Por que tudo isso? Para chamar a atenção de Jeú. Porque nós sabemos que a Bíblia nos fala que Jezabel era uma mulher muito mal. A Bíblia nos fala que Jezabel era uma mulher prostituta, feiticeira, Ela se prostituía, ela era uma mulher feiticeira, ela era uma mulher que seduzia, queria ganhar ganhar as suas guerras na sedução, enfeitando, se maquiando. Então nós vemos que Jezabel tinha esse caráter, como nós vemos hoje muitas irmãs vivendo assim. Muitas irmãs vivendo assim. Eu tinha certa dúvida. Meu Deus, será que é pecado, Senhor, usar maquiagem? E um dia eu pedi a Deus, em oração, pedi a Deus para falar comigo na palavra. Se realmente fosse pecado, Ele vinha
falar comigo. E Deus me deu uma palavra, a qual fica lá no livro de Isaías, do capítulo 2 até o 5. Glória a Deus. Que fica no livro de Isaías, capítulo 2 até o 5. Glória a Deus. Seja louvado o nome do Senhor Jesus. No livro de Isaías, capítulo 2, do verso 5. Glória, aleluia. Isaías capítulo 2, do verso 5. Olha o que a palavra de Deus fala. Então, quando eu estava ali em oração, eu já sabia que, não agradava a Deus, mas tinha minhas dúvidas. E eu fui para a oração, fui para o joelho, pedi a Deus a direção. E Deus me deu a direção. Quando eu pedi e eu abri a palavra de Deus, Deus falava comigo nessa palavra. Isaías capítulo 2, do verso 5 ao 6. Vinde, ó casa de Jacó, vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Mas tu desamparaste o teu povo, a casa de Jacó. Mas tu desamparaste o teu povo, a casa de Jacó. Quem está falando aqui? Mas tu desamparaste. Estava falando que Deus tinha desamparado. Deus tinha desamparado o teu povo, a casa de Jacó. Mas por que Deus tinha desamparado? Aí o que a palavra fala? Porque se encheram dos costumes do Oriente e são argueiros como os filisteus, se associa como os filhos dos estranhos. Aí, naquele momento, Deus já me esclareceu. Realmente é o que? Desagradante aos olhos de Deus. Quando a palavra está falando aqui, por que Deus desamparou aquele povo? Porque o povo estava se enchendo dos costumes do Oriente. É o que nós vemos. As irmãs estão se enchendo dos costumes do mundo. Se enchendo dos costumes do mundo. As irmãs se converteu a Jesus Cristo, mas ainda vive nos costumes do mundo. Vive ainda aí nos seus costumes do mundo, não deixou a sua bagagem, não deixou a pintura, das unhas, não deixou a pintura de cabelo, não deixou a maquiagem. Para nós entender que a maquiagem, glória a Deus, a maquiagem ela veio da origem, do Egito. Veio do Egito. Então Deus, irmã, já te tirou do Egito, mas você ainda está carregando aí a bagagem do Egito. Você ainda está carregando aí a bagagem do Egito, você ainda está se maquiando, você ainda está pintando, mas está falando maquiando, uma mentira. Está pintando os seus cabelos, pintando as suas unhas. Meus irmãos, isso é muito sério, muito sério. Isso tem tudo a ver no mundo espiritual. Deus está desagradando da sua vaidade, minha irmã. E não só irmã, também às vezes se maquia, mas também tem homens que se maquiam. Tem homens que se maquiam, tapando as suas rugas do seu rosto. Então Deus está desagradando. Quantas irmãs está assim? Mas o pastor falou que não tem nada a ver. Isso é um perigo, esse demônio do não tem nada a ver. O pastor falou que isso é uso e costumes, certo? É uso e costumes da pomba gira. Você está usando os usos e costumes da pomba gira, eu falo sem medo. Por que eu falo sem medo? Porque eu tive experiência com isso. Já tive experiência com isso. Então, Deus nessa tarde está dando essa palavra para que você venha se libertar da maquiagem, da pintura de cabelo, da pintura nas unhas, do esmalte, de você também deixar de fazer a sobrancelha. Tudo isso está aí na palavra de Deus. Tudo isso está aqui escrito na palavra de Deus. Então, Deus estava deixando aquele povo, mas tu desamparaste, tu quer desemparaste, deixar, tu desamparaste o teu povo,
na casa de Jacó, porque se encheram dos costumes do Oriente. Assim, hoje em dia está muito fácil servir a Deus. Os cristãos aí se diz que são salvos, eu vou ser salvo, você salva, mas está assim, ó. Você salva se pintando, se maquiando. Ser salvo assim é fácil. E não sabe que a palavra salvação, que quer dizer separado, para nós herdar o reino do céu, meus irmãos, a própria palavra fala que a porta é estreita, o caminho é apertado. A porta daquele grande dia lá é estreita, os impuros não herdarão. Os impuros, onde tem sujeira, não vai herdar, porque a porta é estreita. A porta é estreita. Ah, mas eu vou ficar feia se eu não pintar. Se eu não maquiar, vou ficar feia. Se eu não pintar meu cabelo, vou ficar feia. Você está se adornando. Você está se pintando como Jezabel para chamar atenção. Chamar atenção de quem lá na igreja? Chamar atenção de quem? Hein, minhas irmãs? Chamar atenção de quem mesmo? Você tem que chamar atenção. Você tem que procurar se encher de Deus, chamar atenção para que Deus te encha do Espírito Santo. Pois esse brilho nas suas unhas, que faz resplandecer e chamar atenção, que seja você buscando o Espírito Santo para que se chame atenção. Essa pintura nos seus olhos que te chama atenção, faça chamar atenção, que seja o Espírito Santo resplandecendo na sua face. Então eu pedi a Deus, para Deus me mostrar se era pecado realmente, e Deus me deu uma palavra falando, é pecado. Porque Deus está falando que Deus desamparasse o teu povo, porque se encheste dos costumes do Oriente. Ah, mas eu tô me pintando e tudo que eu clamo a Deus, Deus me responde. Eu oro e consigo expulsar demônios. Eu coloquei a mão lá na cabeça da irmã, na igreja, e expulsei o demônio dela. E estava com minhas unhas pintadas, estava de maquiagem, cabelo pintado. Eu consegui. Só que a palavra de Deus fala que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu. Aí ele vai falar, por não fazer a vontade do meu Pai e viver praticando a iniquidade. Sabe o que é viver praticando a iniquidade? É viver no pecado. Deus vai deixar você expulsar demônios. Você está expulsando em nome de Jesus. Não é no seu nome. Mas naquele grande dia terá uma surpresa. Por quê? Porque se entregou a sua vida à vaidade. A Bíblia nos fala no livro de Jó, capítulo 15, glória a Deus. A Bíblia nos fala no livro de Jó, capítulo 15, do verso 30. Não confieis, pois, na vaidade. Não confiei, pois, na vaidade, enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Olha aí que a palavra de Deus está falando. Não confieis na vaidade, porque a vaidade será a sua recompensa. Não confiei na vaidade, porque a vaidade será a sua recompensa. Recompensa que dia? Naquele grande dia. Muitos hoje não querem renunciar. Quando Jesus chama o povo, aquele que quer vir após mim, toma a tua cruz e siga-me. Nega a si mesmo e toma a tua cruz e siga-me. As pessoas acham que negar é já estar servindo o Senhor, já está indo na igreja. Não, mas negar é isso aí, é negar os seus desejos da carne. É negar os seus costumes do mundo. Porque antes você se pintava, você passava batom, você pintava o cabelo. A gente sabe que a salvação vai muito além disso aí, mas hoje o assunto aqui hoje é sobre esse tipo de coisa. Às vezes pode pessoas me assistir e falar assim, mas a salvação vai muito além disso. Eu sei que vai. Mas hoje está sendo direcionada esse assunto de coisa. Como muitos falam que é uso e costumes. Não são uso e costumes. Se liberta dos usos e costumes da pomba gira. Se liberta. Pois a palavra de Deus nos mostra aqui, no livro de Isaías,
que Deus se desamparar o teu povo, sabe? Naquele grande dia, muitos vai ser desamparado por causa da vaidade, por praticar a iniquidade, né? Iniquidade quer dizer um pecado que já vem, é pecado, mas que está na prática, está praticando. Porque se encheram do costume do Oriente e são argoeiro como os filisteus. Nós sabemos que os filisteus era povo pagão, povo que não servia a Deus, e se associaram com os filhos dos estranhos. Tá aí. As igrejas hoje estão associando aos filhos estranhos, se associando ao mundo. As mulheres hoje estão se associando, os homens hoje estão se associando ao mundo. Está se associando na vaidade. Está se associando. Então Deus vai te rejeitar. A Bíblia está nos falando isso. Não é eu. Sou apenas aqui um instrumento de Deus. Mas como é difícil deixar aí a maquiagem. Mas como é difícil deixar o batom. Como é difícil deixar de fazer a sobrancelha. Como é difícil. Meus irmãos, quando nós queremos deixar, haverá uma libertação. Quando nós queremos, nós renunciamos, buscando em oração, o nosso Deus entra com a providência e nos faça esquecer, se apagar de tudo essa vaidade. A Bíblia nos fala lá no livro de Salmos, se não me engano, glória a Deus, no livro de Salmos, capítulo 4, do verso 3, quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puros de coração, que não entregue a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Tá falando que quem subirá ao monte do Senhor? Aqueles que são limpos de mãos e puros de coração. Porque aqueles que são assassinos não herdarão o reino do céu. Mãos sujas, sanguinárias, se não se arrepender, não herdarão. O coração que estiver cheio de mágoa, cheio de soberba, cheio de orgulho, não herdarão o reino do céu. Porque o coração está sujo e os impuros não herdarão. E aquele que entrega a sua alma à vaidade. Quantas pessoas estão aí se entregando a sua alma à vaidade? Quantos se diz cristãos, quantos se diz crentes, se entregando a sua alma à vaidade? Tudo que vai fazer, tem ali um congresso na igreja, tem que se pintar, tem que se maquiar, tem que passar um batonzinho, tem que passar uma chapinha. Esquece disso aí, minhas irmãs. Esquece desse tipo de vaidade. Sabe por que antes a igreja era mais cheia do Espírito Santo? Sabe por quê? A igreja era cheia do Espírito Santo porque as irmãs não estavam preocupadas com isso. Elas estavam preocupadas de se encher de Deus. Hoje as irmãs vão para a igreja, vai já preocupada, já toda se pintada, para quando chegar lá fazer biquíni na igreja, vamos tirar foto, em cima do altar tirando foto, para mostrar sua vaidade. Deus está a ponto de vomitar esse tipo de coisa. Deus vai te rejeitar naquele grande dia, se você não se arrepender desse tipo de vaidade. É o que a palavra de Deus está falando. Aqueles que, aquele que é limpo de mãos, pura de coração e que não entrega a sua alma à vaidade, nem jurará enganosamente. É esses que vai subir. É esses que vai subir no Monte Santo do Senhor. Esta é a geração, ainda fala assim, esta é a geração daqueles que buscaram a tua face, o Deus de Jacó. Esta é a geração que estava preocupada realmente de buscar a face do Senhor. É aqueles que renunciam. É aqueles que nega a si mesmo. Então, quando
eu tinha essas dúvidas e perguntava, meu Deus, me mostra dentro da tua palavra, Senhor. É pecado, Deus. E Deus mostrou, Isaías capítulo 2, do verso 5 ao 6. Nós vemos também aqui em Ezequiel, capítulo 23, do verso 40, olha o que fala. O que mais mandaram vir uns homens de longe, e foram-lhes enviado um mensageiro, e eis que vieram por amor deles. Te lavaste e coloriste os teus olhos, e te ornaste de enfeites. Verso 43. Então disse eu, a envelhecida em adultérios, agora deve se contaminar como ela, e ela com eles. Ah, mas aí está falando, missionário. Aí está falando da cidade, de Jerusalém, de Judá. Realmente está falando da cidade. Mas Deus está dando um exemplo aqui, que ela se faz como uma prostituta. Está vendo aí? Ela se pinta, ela se coloriste os teus olhos. Está vendo aí? Se pinta à volta dos teus olhos, ornaste de enfeites, coloca enfeites para se prostituir. Deus estava fazendo essa comparação dessa cidade, que ela estava como uma prostituta. Então, minhas irmãs, nós vemos que tem dentro da palavra, você que está aí se pintando, se maquiando, se ornando, como a palavra está falando aqui, ornaste e enfeitaste, colocando brinco, né? Tem umas irmãs que se diz cristã, uns brincos desse tamanho. Eu não tenho medo de falar aqui, porque isso Deus já mostrou. Eu estava orando um dia na madrugada e pedia, Deus me mostra. É pecado o brinco. Vi uma irmã manifestada com um brinco desse tamanho, com aqueles brincos em forma de folha, né? Eu creio que quem está me assistindo vai saber como eu estou falando. Tem um formato de folha, aquele brincão grande, e a irmã manifestada. Por quê? Porque estava dando brecha no mundo espiritual. Irmãs que gostam de colocar brinco, batom, esmalte, pintar os olhos, fazer a sobrancelha, né? Você está dando brecha no mundo espiritual. Quem age nesse tipo de coisa é a pombagira. Age para chamar atenção. Essa é as armas da pombagira. Usa isso para chamar atenção. Quantas almas estão sendo enganadas? Mas Deus hoje está falando através dessas palavras, né? Aquele que crê vai se libertar disso em nome de Jesus. Então está aí, né? Já um ensino aí sobre a maquiagem. Nós vemos que a maquiagem, ela veio da origem da onde? Do Egito. A maquiagem é originada do Egito. E Deus já tirou nós da onde? Do Egito. Deus já nos tirou do Egito, da enganação, oh Deus poderoso. Deus arrancou nós do Egito, da enganação. Só que sempre tem umas pessoas, né? Sempre tem aqueles que Deus tira do Egito, mas fica com saudade do Egito. Sempre tem aqueles que Deus tira do Egito, mas tem saudade, como aquele povo mesmo que Deus tirou do Egito. Quando o povo, Deus tirou do Egito e passa a passar ali por um processo, o povo fala, por que nos tirasse do Egito? Para morrer no deserto? É assim que acontece. É assim que acontece. Se você for pregar isso, as irmãs vão falar, mas eu vou ficar feia. Mas agora vou ficar feia, meu marido não vai me querer. Tem pastores que incentivam as irmãs, não, tem que pintar mesmo, senão seu marido te larga. Se você não se pintar, o marido te larga. Então, seu marido seu não ama você. Ele não te ama. Ele não te ama. Então, nós vemos que é assim que tem sido. Muitas pessoas têm saudade do Egito. E quando Deus tira o povo do Egito, Deus já fala para o povo deixar o costume do Egito e viver os mandamentos dele. Nós vemos aqui no livro de Levítico, capítulo 18, Deus fala assim para Moisés, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel e diz-lhes,
eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes. Não fazeis segundo as obras do Egito em que habitastes. Tem muitas pessoas fazendo segundo as obras do Egito que habitaste. Deus tirou a pessoa do mundo e a pessoa está vivendo como vivia antes. Está vivendo como vivia antes, se pintando, se maquiando. Está da mesma forma. Nós vemos que no livro de Efésios, a Bíblia vai nos falar também que Deus quer realmente a mudança. Efésios 4, do verso 22. Quanto ao trato passado, vós despojais do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. O trato passado, a palavra está falando, deixa o trato passado, deixa o engano. Enquanto o trato passado, quer dizer, no tempo que você vivia na ignorância, vos despojais, deixais o velho homem. Deixa o velho homem, eu tenho que deixar o velho homem. Eu tenho que deixar os meus costumes de antes. Você, mulher, tem que deixar seus costumes de antes, costumes da vaidade. Eu também tinha, mesmo sendo homem, eu tinha meus costumes vaidosos, Gostava de passar alisando no cabelo, gostava de cortar o cabelo moicano, E não só isso, às vezes ter passar uma basinha para poder tapar aqui um pouco, para ficar mais branco. Não adianta, é uma mentira, é um engano. É um engano. Então, a própria palavra nos fala, enquanto o trato passado vos despojais do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. O homem se corrompe pelo quê? As concupiscências do engano, no desejo da carne. E vos renoveis no espírito do vosso sentido. A palavra está falando, agora se renova. Renova, E vos revestir do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aí tem irmãs dizendo que, eu estou em santidade, eu sou santa. Pinta a unha, passa a maquiagem, tira a sua sobrancelha e dizendo que está em santidade. Está dizendo que está vivendo em santidade. Que santidade é essa? Que santidade é essa? O que a Bíblia nos fala sobre o nosso corpo? Em 1 Coríntios, capítulo 3. O que a Bíblia nos fala? Glória a Deus, seja louvado o nome do Senhor Jesus. 1 Coríntios, capítulo 3. Glória a Deus. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 3. Capítulo 3, do verso 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós somos templo de quem? De Deus. E o Espírito de Deus habita em nós. Então aí, se a irmã, a própria palavra de Deus está falando que nós não sabemos que nós somos templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então você que faz tatuagem na sua sobrancelha, Você que faz tatuagem na sua sobrancelha para ficar sempre aquela sobrancelha bem feitinha, você está destruindo o templo de Deus e Deus te destruirá. Que dia vai ser esse que Deus vai destruir? Aquele grande dia. Não destrói o templo de Deus, não. Não destrói o templo de Deus. Porque quem destrói o templo de Deus, Deus destruirá. Por quê? Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então nós vemos que aqueles que se diz cristão tem que ser santo como ele é santo. A Bíblia nos fala, sede santo como eu sou santo, como Deus é santo. Então, minhas irmãs, essa é a questão da maquiagem. Deixa a maquiagem, se liberte desse mal. Sozinha você não vai conseguir, mas
entra em oração, se consagra, jejuma, né? Entra em jejum, vai, se liberta. Ah, Deus vai tirar de mim. Como é que Deus vai tirar se você ainda está comprando a maquiagem para usar? Deus vai tirar de mim se você ainda está indo lá na manicure fazer as unhas, pintar as unhas? Deus vai tirar de mim se você ainda está indo tirar a sua sobrancelha? Como é que Deus vai tirar? Se você mesmo não quer deixar, Deus só vai tirar quando você deixar. Quando você falar, eu não quero mais isso para mim, né? Aí Deus vai começar a operar na sua vida. Deus vai começar a te revelar o profundo. Então esse ensino é sobre a maquiagem. E agora sobre a pintura de cabelo. É pecado pintar cabelo? É pecado, meus irmãos. É pecado. Por que é pecado? Porque nós vemos que nós nascemos, crescemos, né? E envelhecemos. A Bíblia vai nos falar aqui no livro de Salmos, glória a Deus, no livro de Salmos, glória a Deus, 71. Olha o que a Bíblia nos fala. Salmos, no livro de Salmos, glória a Deus. No livro de Salmos 71, versículo 8. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Salmos, capítulo 71, do verso 17 ao 18. Ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade. Quem está falando aqui? Salmista Davi. Até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Verso 18. Agora também, quanto estou velho, de cabelos brancos, não me desamparaste, ó Deus, até que tenha anunciado a tua face a esta geração e ao teu poder a todos os vindouros. Então o salmista está falando que ele era jovem. Ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade. Então, ou seja, quando a gente somos jovens, cabelinho preto, né? Às vezes tem jovens aí, até mesmo criança, por causa dos hormônios, a pessoa tem seus cabelos aí, né? Branco, né? Às vezes os cabelos embranquecem antes da velhice. Mas eu queira ou não, isso é uma permissão de Deus, né? Isso é a permissão de Deus, nós não vai poder mudar, né? Isso não é uma permissão de Deus. Então o salmista está falando que ele era jovem e Deus ensinaste ele, mas ele já era velho. Agora também, quanto estou velho, de cabelos brancos, não me desamparaste. O salmista aqui está falando, Davi estava falando, eu já estou velho de cabelo branco e Deus não me desamparaste. Ou seja, antes ele ficava velho e concordava com a sua velhice, com a natureza que Deus, né, fez, eles concordavam. Hoje as pessoas vê seu cabelo ficando velho, tanto homem como mulher, não concorda mais. Estou ficando velho, meu cabelo está ficando branco. Aí só pintura. Ou seja, aí Deus fala, os mentirosos não herdarão o reino do céu. Aos olhos do humano, você está com o cabelo preto. E aos olhos de Deus, Deus está te vendo o cabelo branco. Por quê? Sua face não nega, a sua velhice está chegando. É uma mentira aos olhos de Deus. Então a pessoa não aceita. Não, eu tenho meu cabelo está ficando branco, vou pintar. Aí começa a pintar o cabelo. A Bíblia fala no livro de Provérbios que a força do jovem está a honra dos velhos são suas cãs brancas, ou seja, cãs quer dizer cabelos brancos. Isso é honra, né? Isso é honra para os velhos. A Bíblia também vai nos mostrar no livro de Apocalipse que Jesus tinha seus cabelos brancos como a neve, glória a Deus. No livro de Apocalipse, né? Glória a Deus. Seja louvado o nome do Senhor Jesus. No livro de Apocalipse, capítulo 1, do verso 14. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 1, do verso 14. Capítulo 1, do verso 14.
Vou ler do verso 13. No meio dos 7 casticais, e no meio dos 7 casticais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida, cingido pelos peitos, como um cinto de ouro, e a sua cabeça, e os cabelos eram brancos como a lã branca e como a neve, e os olhos como a chama de fogo. O que mais eu vejo aqui, mais interessante, que Jesus tinha seus cabelos brancos como a neve, né? Brancos como a neve, como a lã. E hoje as pessoas têm preconceito. A ponto que a Bíblia nos fala, seja imitador de Cristo. As pessoas hoje têm preconceito de se o cabelo for branco. Não me chama de velho, não me chama de velha, porque ainda sou nova. Não me chama de velho porque sou novo. Está embranquecendo e todo mês tintura. Ou seja, é uma mentira aos olhos de Deus. Não tem esse preconceito, minhas irmãs, meus irmãos, pois o próprio Jesus tem os cabelos brancos. João tem uma visão com ele, vendo ele, né, com as suas vestes longas até os pés. Outro preconceito que tem aí. As irmãs hoje não querem usar mais roupas longas, compridas até os pés, porque tem preconceito, tem vergonha, não quer renunciar mais. Elas não querem mais, elas querem mostrar parte dos seus corpos, né? Então nós vemos aí que o próprio Jesus se vestia de roupas longas e seus cabelos eram brancos como a neve e como a lã. Tá vendo aí? Outra palavra que vai nos falar aqui no livro de Mateus, glória a Deus, capítulo 5, no livro de Mateus, capítulo 5, glória a Deus, do verso 36, mas eu vou ler do verso 34. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, e nem jurás pela tua cabeça, porque não pode tornar um cabelo branco ou preto. Ah, mas Jesus está falando aí, missionário. Jesus está falando que não jureis. O assunto é não jureis, realmente. Porque os judeus, eles queriam jurar, né? Os judeus, os fariseus queriam ali jurar. E Jesus está falando, não jureis. Não jureis, porém, digo, não jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus. Ele está falando, não jureis pelo céu, porque lá é o trono de Deus. Não jura pelo céu. Porque qualquer coisa eu juro pelo céu, lá é o trono de Deus. Aí ele fala, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, e nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não pode tornar um cabelo branco ou preto. O próprio Jesus falou, não jura pela cabeça, porque não pode tornar um cabelo branco ou preto. E aí? É pecado ou não é? Desagrada a Deus ou não? Enquanto você está vivendo a vaidade do mundo, esse tipo de vaidade foi o diabo que lançou para arrastar multidões, e tem multidões sendo arrastadas. E não é de pessoas que não conhecem a palavra de Deus, é pessoas que se estão na casa de Deus. Agora aí, quando fala de negar, quando Jesus fala, nega a si mesmo, nega os seus desejos da carne, nega a sua consciência da carne, e siga-me, toma a tua cruz e siga-me, é isso. É isso também, não é só bebida. Não é só bebida, não é só o cigarro, não é só a prostituição, não é só mentira. É isso também, a vaidade. Muitos pregam hoje, Deus, se você não negar a bebida, é pecado, né, sabe? Mas tem medo de pregar, se você não deixar a vaidade, você não herdará um reino do céu. Tem medo de pregar contra a vaidade, contra as pinturas, tem medo de pregar contra as vestes curtas, contra as vestes lasciviosas, tem medo de pregar contra a saia rachada, o vestido rachado, o vestido decotado, tem medo.
Não vou pregar porque senão o povo vai sair da igreja. Então é melhor a igreja cheia e naquele grande dia muitas almas perecendo no inferno por causa da vaidade. Ou é melhor você pregar a verdade e ficar poucos, meio que fica poucos, mas os que ficar é porque Deus, é porque quer viver a vida eterna. Quer ser salvo? Quer ter a vida eterna? Viva como salvo aqui na terra. Salvação é viver separado do mundo. Mas hoje está difícil você discernir quem é uma irmã de Deus, quem é uma mulher do mundo. Está igual, se veste igual, se pinta igual. Está da mesma forma. Por que, meus irmãos? Por que, missionário, você fala mais sobre as irmãs? Porque o diabo é onde mais bate na vaidade, é nas irmãs. O diabo também, os irmãos também estão assim. Há homens se depilando, né? Você também sabia que é pecado, desagrado a Deus? É vaidade, tudo implantação do mundo, mas depois vai ter outro ensino sobre isso aí. Então esse ensino do cabelo tá aí, né? Tá aí já o ensino do cabelo, né, sendo pregado. E sobre as unhas? E sobre as unhas? Lá no livro de 1 Pedro, glória a Deus, 1 Pedro, capítulo 3, do verso 3. Olha o que a palavra de Deus fala. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias, de ouro, na compostura de veste. Ou seja, o enfeite das mulheres, o apóstolo Pedro fala que o enfeite das mulheres não seja, né, o enfeite delas não seja o exterior. O que é exterior? O exterior, por fora, no corpo, né, no esmalte, né, nas bijuterias, nas joias, não seja exterior. A própria palavra está falando, o enfeite delas não seja no exterior, no frisado dos cabelos. O que é frisado de cabelo? Sabe o que é frisado de cabelo? As irmãzinhas que tem o cabelo aí meio crespo, tá aí lisando, passando chapinha. Tem umas que nem cabelo crespo tem, o cabelo bom, tá lisando, passando um chapinha para deixar liso. Sabia que isso é a pomba gira? Instrumento da pomba gira? Eu falo, meus irmãos, porque eu já deparei com esse tipo de coisa. Já se deparei com esse tipo de coisa, fazendo missões nos lares. A pomba gira dá risada das mulheres de hoje em dia, por causa disso. Esses enfeites, o próprio... Por que naquele tempo os apóstolos pregavam contra isso? O apóstolo Pedro pregou, o enfeite delas não seja o exterior, no frisar dos cabelos, no uso de joias de ouro e na compostura de vestes. Ou seja, vestes chamativas, vestes caríssimas. Não seja isso. Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo, de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Ou seja, mas o homem encoberto no coração, agradar seu marido, respeitar seu marido, ser mansa com seu marido. É isso que a palavra está falando, né? Ser mansa com seu marido, incorruptível, ó, no traje incorruptível, no traje de um espírito manso. Tá vendo? Ser mansa com seu marido, ser mansa, ser educada, servir o seu marido. É isso que Deus quer. Esse é o traje que Deus quer. Manso, que é no traje de um espírito manso, quieto, que é precioso diante de Deus. Esse sim agrada a Deus. Esse tipo de traje, minhas irmãs, se você tiver, né? Esse tipo de traje, se você tiver, você está agradando a Deus, sendo mansa com seu marido, não brigando, não gritando com seu marido, não desonrando ele. Tem irmã que fala que não trai o marido, mas é brava com o marido, grita com o marido, desonra o marido, xinga o marido. Isso é desonra diante dos olhos de Deus. Agora, se você honra seu marido, respeita ele, né? Como a palavra está falando, isso é precioso diante dos olhos de Deus. Então, o enfeite não é exterior, é interior. Agora nós vemos lá então, aí está também o ensino sobre
a pintura das unhas, o próprio Allah está falando, o enfeite delas não seja o exterior. E o que é a pintura de unha? Ah, mas esmalte é o quê? O esmalte é um enfeite. O esmalte aí é um enfeite. O brinco é um enfeite. O esmalte é um enfeite que está se enfeitando ali para chamar atenção. Isso é um enfeite. O esmalte é um enfeite para chamar atenção. Aí nós vemos lá no livro de... Glória a Deus. Seja louvado o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. No livro de 1 Timóteo, capítulo 2, do capítulo 2 ao 8 até ao 9. Vou estar lendo aqui. 1 Timóteo, do capítulo 2, do capítulo 2, do verso 8 ao 9. Fala assim: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e nem contenda. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor, modéstia e não com tranças, ou com ouro, ou com pérola, ou com vestidos preciosos. Quem que o apóstolo Paulo estava falando aqui? Estava falando por quê? O apóstolo Paulo estava falando para Timóteo, ensinando Timóteo. Quero também que os homens orem com mãos erguidas, né? Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e nem contenda. Ó. O apóstolo Paulo estava falando para Timóteo ensinar as igrejas, né? Que ele queria isso. Esse é o modelo que Deus agrada. Que os homens venham orar de mãos, orando em todo o tempo e lugar, levantando as mãos santas, né? Mãos limpas, sem ira e nem contenda. Não pode ter ira e nem contenda, brigas. Aí ele fala, e do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas, e vestidos preciosos. Ó, certo, que aqui está falando mais sobre vestes, mas aqui é um modelo que o apóstolo Paulo pregou. O apóstolo Pedro também pregou, que nós vimos lá. Então nós vemos aí que os próprios apóstolos estavam combatendo com esse tipo de coisa. Os próprios apóstolos pregavam contra esse tipo de coisa. E quando eu estava falando lá da pintura de cabelo, eu lembro que um dia eu estava pregando na igreja sobre pintura de cabelo. Eu pregando ali, quem pinta cabelo é pecado, desagrada a Deus. Aí de repente, tinha uma irmã lá, acabando o culto, na hora eu vi. Acabou o culto, ela já virou as costas, nem a paz me deu, já virou as costas e já foi embora direto, sem olhar para trás. E eu fiquei, oh meu Deus, será que eu matei aquela alma, assim? Cheguei na minha casa, fui orar. Fui pedir Deus fala comigo, meu Deus, na palavra, Senhor. A melhor resposta é a palavra de Deus. Eu orando a Deus, e Deus falou comigo aqui na palavra. Vamos lá. Glória a Deus. Quando eu falava, Deus me mostra se eu pequei, se eu matei a alma daquela irmã, porque eu fiquei triste do que a irmã fez. Ela se levanta toda chateada, mas eu vi que não era ela. Na hora eu já vi um espírito possesso na vida dela, já vi ela manifestada. Por isso que não veio dar paz para mim, já saiu manifestada. E aí eu fui pedir a Deus uma palavra e Deus me deu a palavra. Olha o que Deus fala, a epístola de João. Na primeira epístola de João, capítulo 2, verso 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí fala, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Olha aí. Eu fechei a Bíblia e falei, obrigado, meu Deus. Deus estava falando, fica em paz, meu filho. E sabe por que ela fez isso? Porque ela ama as coisas do mundo. Ela ama mais o mundo do que a mim. Aí, minhas irmãs, o que Deus está falando, às vezes você que vai estar me assistindo, você está assim, amando mais o mundo do que a Deus. Porque se você não consegue renunciar à maquiagem,
se você não consegue renunciar à pintura de seu cabelo, se você não consegue deixar de fazer a sobrancelha, se você não consegue deixar de pintar suas unhas, como é que o amor de Deus está na sua vida? Você ama mais o mundo do que a Deus? Essa é a concupiscência do mundo, é o que a palavra fala, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Está cheio de pessoas se dizendo cristão e amando as coisas do mundo, a vaidade do mundo. Está cheio de pessoas, o que a Bíblia fala lá em Tiago 4,4? Adúltera. Chama de adúltera por quê? Adúltera, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aqui, ó. Adúltera e adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Deus chama de adúltera. Por que adúltera? Porque está adulterando. Está adulterando aí na pintura do seu cabelo é branco, você está pintando de preto. Suas unhas é uma cor bonita que Deus já deu, ó, bonitinha, branquinha, você está pintando. Ah, mas eu vou passar uma basinha aqui, porque é da cor das unhas. Uma base é a cor das unhas, ninguém vê, mas Deus vê. Você está adulterando. Vou passar uma maquiagem bem levinha aqui, porque não é nada demais. É tudo a ver, você está adulterando. Os olhos de Deus estão vendo, você está na vaidade. E aos olhos de Deus ninguém se engana. Às vezes pode enganar seu pastor, pode enganar o missionário, mas a Deus não engana, pois a palavra de Deus fala que as trevas serão reveladas na luz. Naquele grande dia, o que é oculto vai ser revelado diante de Deus. Então a Bíblia chama de que adúlteros e adúlteras. Adultos e adultas, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Tá vendo aí? Às vezes as pessoas estão enganadas, acham que só batizou e está salvo. Não, minhas irmãs. Não, meus irmãos. João Batista falou, raça de víbora, arrependei-vos, produz primeiro frutos dignos de arrependimento. Não é bem assim não, se você ainda está na vaidade do mundo, você não é arrependido não, nem arrependida também não. Você tem que deixa a vaidade do mundo, porque a própria palavra nos chama de que adúlteros e adultas, porque está adulterando aquilo que é de Deus, aquilo que Deus fez. Quantos pastores quantos pastores aí famosos, que às vezes até mesmo faz cirurgia para mudar alguma coisa do seu corpo, às vezes, vou fazer uma cirurgia no meu nariz porque meu nariz é muito largo. Adúltero, você está adulterando aquilo que Deus fez perfeito. Você não aceita o que Deus fez perfeito na sua vida. Você está falando que Deus não te fez perfeito. É isso. Então Deus está falando, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui inimigo de Deus. Aquele que quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A Bíblia fala que a luz esteve no mundo, mas os homens amaram mais as obras das trevas do que a luz. Quem é a luz? Jesus. Os homens sempre amam mais as obras das trevas. Sempre amam mais as coisas do mundo. Vamos aqui em Tito. O que Tito vai falar? Olha como os apóstolos pregavam. Olha como os apóstolos pregavam sobre a vaidade. Olha o que os apóstolos falam. Em Tito, capítulo 11 ao verso 12. Capítulo 2, do verso 11 ao 12. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo a salvação a todos os homens. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo a salvação a todos os homens. Quem é a graça de Deus? Jesus. A graça de Deus se manifestou, trazendo a salvação a todos os homens. Aí ele fala, ensinando nós que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas,
e vivemos neste presente século sobria, justa e piamente. Aí hoje as pessoas falam assim, nós somos salvos, nós só somos salvos pela graça. Realmente, nós somos salvos pela graça, porque a graça de Deus há manifestado, trazendo a salvação a todos os homens. Nós somos salvos pela graça, que é Jesus. Mas não é porque eu sou salvo pela graça, que você é salvo pela graça, que você tem que andar de todo jeito, não. Que você tem que estar aí andando de shortinho curtinho, que é mulher, andar de calça, né? Porque a roupa da mulher é saia longa, vestido composto, né? O homem andar de regatinha, calça apertada, né? Não é porque nós somos salvos pela graça que nós temos que andar de todo jeito. Pois se nós somos salvos pela graça, lembrando, nós somos templo do Espírito Santo. E o templo tem que ser santo, porque já fala o quê? Espírito Santo. O Espírito Santo não vai habitar em templo sujo. O Espírito Santo não vai habitar em templo sujo. Lembrando que verdadeiramente quem está aqui está limpo o nosso coração, mas também o nosso corpo. Honra a Deus, glorifica a Deus em vosso corpo. A Bíblia fala isso. Então nós vemos aqui que em Tito fala, ensinando nós, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo a salvação a todos os homens, ensinando nós que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas. Agora, nesse negócio de renunciar, é poucas pessoas que renunciar, é comprar briga. Você pregar a renúncia na igreja é comprar briga. Eu pregar a renúncia de deixar de beber é fácil. Todo mundo sabe que beber é pecado, até o incrédulo sabe. Eu pregar que tem que deixar o cigarro, até o incrédulo sabe. Eu pregar que tem que deixar o adultério, até todo mundo sabe que tem que deixar. Agora eu pregar contra a vaidade e ando mais o diabo tem lançado. Aí é comprar briga, aí é desvaziar a igreja. É comprar briga, mas aqueles que querem ser salvo, vai viver como salvo nessa terra. Aqueles que querem ser salvo, vai aceitar. Tem muitos que falam assim, prega devagar, não prega não. Vai perder a alma, vai matar a alma. Você falar na palavra não mata a alma é você deixar a alma enganada. É você saber da verdade e não pregar, porque a palavra de Deus fala, Ezequiel capítulo 3, que o sangue será cobrado de quem? Do atalaia. O sangue será cobrado do atalaia, que vê o iníquo andando nos seus caminhos e não pregar para ele se arrepender dos seus maus caminhos. Será cobrado do atalaia. Será cobrado nós. Pregar contra o adultério será pregado. Se nós não pregar, será cobrado contra. O sangue será cobrado contra nós que estamos na frente, na linha de frente. Nós devemos pregar, meus irmãos. Nós devemos pregar. A palavra de Deus está falando que porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo a salvação a todos. Trouxe a salvação a todos os homens. Agora ele está falando, ensinando nós que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, e vivendo neste presente século, sóbria, justiça e piamente. Da mesma, aceitei Jesus, entreguei a vida para Jesus, agora tem que ensinar, deixar as concupiscências mundanas, deixar a vaidade. É a palavra de Deus que estamos falando. Então nós vemos que a igreja primitiva foi assim, vivia assim em santidade. Você acha que as mulheres da igreja primitiva se pintavam? Você acha que elas vestiam roupas curtas? Não, porque ali tinha cajado, ali tinha os apóstolos para pregar, e o apóstolo Paulo vai seguir quem? A igreja primitiva, vai seguir o costume da igreja primitiva. O apóstolo Paulo começa a pregar e ensinar para Timóteo também pregar. Essa mesma coisa. E por que hoje ninguém quer pregar? E por que hoje, quando a gente pregamos isso, às vezes os próprios líderes, se é o favor, é contra aqueles que pregam contra a roupa curta, contra a maquiagem, contra o batom, contra o brinco. É contra. É a favor das pessoas. Por quê? Porque não tem coragem. Um dia eu estava orando no monte e Deus falava no meu coração, aquilo que prega a verdade é aquilo que tem o Espírito Santo.
O Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo é quem vai pregar a verdade. Quem tem o Espírito Santo é quem vai pregar a verdade. Sabe por quê? Porque quer que aquelas almas sejam salvas. Meus irmãos, está aí o ensino de hoje. Deixa a vaidade, tanto homem como mulher. Mas a palavra, porque a palavra missionária foi mais referida às irmãs, porque é onde o diabo mais trabalha, colocando vaidade para as mulheres. Há vários tipos, chapinha de cabelo, maquiagem, batom, sobrancelha, né? Pintura nas unhas, roupa apertadas. Sabemos que homens também estão enquadrando em muitas coisas disso. Mas vigia. Vigia porque a Bíblia nos fala, vigiai e orai, que nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Às vezes nós podemos partir, morrer nessa vaidade. Então, está aí a palavra de Deus. Eu tenho a certeza que aquele que ouvir esse ensino e crer vai se arrepender dessa prática. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.